Alô, revolucionários! Que bom que você está com a gente mais uma vez. E sabe, é muito legal aqui na Chácara de Santa Cruz quando a gente consegue encontrar vocês que vêm para cá e dizem pra gente, esse final de semana último, então, eu pude ouvir de vários peregrinos que estavam aqui. Nossa, eu acompanho Revolução Jesus, eu sempre estou vendo vocês, obrigado pelos conteúdos. Isso é um feedback muito bacana. Não porque nós queremos que o programa Revolução Jesus seja o melhor, não, mas porque nós sabemos que ele está chegando até você, está agregando na sua vida, porque afinal de contas, a nossa missão é levar a boa nova de Jesus Cristo. E esta Revolução Jesus precisa acontecer a cada dia nas nossas vidas. Então, obrigado e seja muito bem-vindo e obrigado por nos acolher aí onde você está, porque mais uma vez é um programa pensado para você. Eu, Thiago Marcon, estou aqui junto hoje com ela, embelezando o nosso programa. Lucélia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite você que nos acompanha de casa. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para juntos vivermos essa revolução, porque eu tenho certeza que essa noite vai revolucionar a sua vida. Verdade, eu acredito também, Lucélia. E olha, a nossa experiência nesse novo formato aí nos últimos programas, né, tem sido muito bacana, né, inclusive pelo feedback que as pessoas têm nos dado, né? Porque nós temos aprofundado, sempre gosto de dizer, a gente sabe por onde vai começar, mas não sabe onde vai terminar, né? Porque as abas, elas assim. vão se abrindo e a gente vai crescendo aqui na partilha, na reflexão, e a gente quer muito que o pessoal de casa também esteja com a gente, né? E tem uma forma muito concreta disso aí acontecer. Isso mesmo. Pode participar também lá no nosso Instagram, né? Isso, @Revolução Jesus. Comente lá, né? Já tem um card que foi postado na página do Revolução. Então pode mandar a sua pergunta, o seu comentário, que a gente vai ler aqui daqui a pouco. É verdade. E hoje com um tema bem provocante: minhas guerras. E não estranhe, né, nós usarmos na primeira pessoa, minhas guerras. Porque, de fato, né, nós estamos aí contemplando, né, tantas guerras que estão acontecendo, sempre aconteceram, mas elas têm se evidenciado tanto, nós temos tido muito acesso, né, a essas informações, coisas que nos entristecem, mas nós queremos entender onde está a origem de tudo isso. E para que nós consigamos crescer nas nossas reflexões, acolhemos ele que está aqui com a gente, José Márcio, mais uma vez, bem-vindo, meu caro. Boa noite, alegria poder estar aqui, o Revolução, que já me considero da casa, faz tempo que eu não vim aqui, agora nesse formato novo. Você já entrou muitas vezes por essa porta aqui, né? Nossa, já perdi até as contas. Mas é uma alegria, boa noite, você que nos acompanha. Vai ser uma bênção esse programa, com certeza será uma revolução mesmo na nossa vida e na sua vida. E ele também, Lucélia, já esteve aqui algumas vezes também, né? E agora, mais uma vez, nos deu a honra da presença, que nem sempre é fácil trazê-lo, né? Pela agenda, pelo horário. Muitos compromissos. Muitos compromissos. Nessa hora, um senhorzinho da minha idade. Principalmente o horário, né? O horário. Eu não quis dar muita ênfase para isso, mas assim, né? Soltei, né? Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Vilas Boas. Boa noite, Lucélia. Boa noite, Marcon, Pedro. Se você que está em casa, boa noite. Vamos estar juntos agora nesse bate-papo. Eu estava aqui já colocando meu comentário no post do Revolução Jesus. Foi lá, coloquei esse bracinho forte. Isso mesmo. Já que é guerra, tem que lutar. Vamos lá. Então, Lutar. É. E vamos partir aqui, né? Vamos até pegar uma deixa já, ô Lucélia, José Márcio, que o Pedro nessa vida missionária, você há quantos anos na comunidade já, Pedro? Eu estou há 14 anos. 14 Entrei anos. em janeiro de 2010. 2010. Mas já teve a oportunidade de morar fora do Brasil, né? Já morou em Roma Graças e a já Deus. morou também na Terra Santa. E na Terra Santa, né, nós vemos o que acontece lá hoje, né? E está sendo também noticiado no momento presente. Então, acredito que você que esteve ali, Pedro, vamos partir disso, né? Porque você esteve numa terra onde acontece guerra, né? Nós muitas vezes, né, acompanhamos de longe, mas quem está lá presencialmente consegue perceber, né, muita coisa e sentir. Como é que você poderia traduzir, estando lá e vendo de perto, né, a guerra? Porque nós aqui queremos entender o quê? Né? A guerra, ela acontece no exterior, mas ela começa mais profundo, né? E a gente vai chegar nesse ponto. Mas como é morar em um lugar onde existe conflitos e você tá ali, né? Teve contato também com o povo que mora lá. Enfim, como é que foi isso para você? Nossa, foram experiências fantásticas. Terra Santa é um lugar maravilhoso, é apaixonante, o povo, a comida. E o Estado de Israel, né, ali, hoje esse território demarcado, é muito pequeno. Se a gente for comparar com o território do Brasil, é o estado do Sergipe.
Então, todo Israel equivale ao estado do Sergipe. Israel é mais comprido, assim, né? De norte a sul. De 6 horas, 6, 7 horas de carro, você atravessa o país inteiro. É fantástico. No norte tem ali as colinas de Golã, que faz divisa com a Síria, e tem neve. Aí você vai lá esquiar, brincar na neve, fazer o seu boneco de neve. O meu ficou horroroso, né? Por sinal. Mas tentou. Tentei. E aí você desce de carro, 6 horas você atravessa o deserto, Negev, já está lá no sul de Israel, no Mar Vermelho, que faz divisa com a Jordânia e com o Egito. Então, e é um cenário fantástico, um lugar de mergulho, ali é um braço, né, do mar Mediterrâneo. A água transparente, assim, é um trem paradisíaco, sabe? É fantástico. Então, aquele lugar é de fato muito especial. Mesmo sendo um lugar muito especial, é um lugar que sofre muito com esses conflitos. Tem raízes muito antigas, muito complexas. Entender a história de hoje ali é um povo judeu, mas tinha um povo árabe que também é muçulmano. Então, entender a raiz de tudo isso é muito complexo. São várias perguntas que ainda não têm respostas. Então, é uma história muito complexa. Mas lá, quando eu cheguei lá, me falaram assim: nós não estamos em tempo de paz. Nós estamos em tempo de trégua. Não tem paz, tem trégua. Isso é forte. É forte. É muito forte. Então, você vive num constante Estado de alerta. alerta, assim, exatamente. Alerta. Exatamente. Porque a sirene toca. Quando a sirene toca, você corre e esconde no bunker, que é um quartinho seguro, que geralmente as casas têm. Você já teve Ou- acesso a conhecer um bunker? Sim, assim, na nossa legal? casa tem, lá na Terra Santa. Ou tem os públicos, onde as pessoas correm e se escondem naquele lugar. Então, quando eu estive lá em 2022, se eu não me engano, nesse ano, teve algumas ameaças mais fortes. E aí, por vezes, soou a sirene, a gente precisou comprar para o nosso quartinho, né? Seguro, enlatado, água mineral, deixar estocado ali, porque a gente podia precisar entrar ali e podia demorar para sair. Então você percebe assim que o povo mesmo, os habitantes ali da terra, eles até as crianças, elas já crescem dentro desse São contexto, treinadas. entendendo aquilo que acontece, né, os conflitos presentes. Sim. Então, claro, né, eu vou usar entre aspas, acredito que, né, que isso nunca vamos dizer é normal, mas acaba sendo tem que Faz correr para um parte da bunker, rotina. faz parte da rotina deles. Faz parte da assim. rotina. Treinamento de guerra, como se esconder, como se proteger, primeiros socorros, na escola. Então isso é muito comum, porque é comum. Eu vi um vídeo ontem, né? Teve toda aquela situação do ataque que veio do Irã. E hoje já tinha pessoas lá em Tel Aviv fazendo aula de, tipo, na beirada da praia, assim, fazendo aula, sei lá, ginástica na praia, entendeu? Aquele grupo de senhorinhas. Sim. E no dia anterior saiu todo mundo correndo do cinema para se esconder num bunker. Tiveram os ataques com os mísseis, depois do dia seguinte, vida voltou normal. Se voltou normal. Pedro, você disse que faz parte da rotina, né, das pessoas que moram lá, viver esse processo de adaptação, né, de escondimento. Eles são treinados. Mas para você, como que foi essa experiência estando lá? O que passou no seu interior, né, vivendo esse momento ali onde a sirene tocou? O que ressoou no seu coração ali? O que passou no seu interior naquele momento? É desesperador, assim, no sentido de... Porque não é a nossa realidade. Sim. Para eles não era Distante, nada, né? mas para mim já era tipo assim, o fim do mundo, apocalipse, vamos todos ajoelhar e rezar, clamar, vamos morrer. E tá todo mundo andando normal na rua, assim, porque de fato nós não estamos acostumados com isso. É aquela experiência de que a qualquer momento pode acontecer comigo. Eu tive 2 oportunidades. Eu morei na Terra Santa como missionário, mas quando eu estive na missão de Roma, eu visitei a frente de missão. Eu fui como peregrino e como turista. Eu passei férias lá. E aí eu tava, na época foi 2015, e aí na época o pessoal da comunidade que morava lá me falou assim: olha, quando você for andar de ônibus, tal, para conhecer os lugares, as cidades, não fica no ponto de ônibus, fica mais afastado, porque agora tem tido alguns ataques terroristas, os árabes estão matando os judeus atropelados nos pontos de ônibus. Então não fica no ponto de ônibus, fica mais escondidinho, quando o ônibus passar, você entra no ônibus. Então é tipo assim, ok, eu não posso ficar no ponto de ônibus, porque pode aparecer um carro e uma pessoa super doidona ali e fazer qualquer coisa. Sim. É interessante, né? Porque aí a gente vai entendendo que existe, portanto, campos de guerra, e ali não é o único lugar que acontecem guerras, né?
em muitos lugares isso aconteceu na história e continua, né, acontecendo, é que o nosso intuito não é mergulhar na compreensão, né, das origens e tudo mais, até porque, como você bem disse, né, Pedro, é muito complexo, né, entender tudo isso. Mas eu também queria, né, José Márcio, aqui a gente falando, e a Lucélia já deu essa deixa, né, como é que o Pedro se sentiu. Mas, no fundo, é muito exagero a gente dizer, será que a gente está num constante campo de guerra? Quando eu falo de guerra, eu estou falando de luta, eu estou falando de combate, né? E aí você vai percebendo que isso não se dá só na dimensão social, externa, territorial, mas diz o interior e também na dimensão espiritual, né? Eu acho que constantemente, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu já tive, meu Deus, como que eu estou cansado hoje? Aí eu falo assim, mas cansado por quê que você não fez muita coisa? Mas na verdade tinha uma luta ali dentro, né? Às vezes é uma angústia que você está em combate ali interiormente, ou pensamentos. Então, a gente está num estado assim de guerra, de conflito. Claro, às vezes a palavra guerra não é a mais feliz para traduzir isso. Mas acho que a gente está em combate meio que o tempo todo, né? Com realidades interiores, pensamentos, coisas que nos acontecem. E depois a gente ainda vai falar um pouquinho da guerra espiritual que a gente trava, né? Mas é isso aí mesmo, né? A gente está nessa tensão, né? Uma guerra. Primeiro, nós cristãos estamos numa guerra constante contra o pecado. Se a gente for parar para pensar, nós estamos o tempo inteiro guerreando contra o pecado. Não é à toa que Jesus fala, orai e vigiai, né? Porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Então é uma tensão mesmo constante que nos faz lutar contra o mal, né? Eu acho que a guerra, ela é o maior símbolo da luta entre o bem contra o mal, né? E sempre vai existir o bem e o mal. E isso muitas vezes vai se manifestar através de uma guerra, né? No nosso caso cristão, uma guerra mais espiritual contra o pecado, os vícios, as minhas más inclinações, aquilo que eu tenho em mim que eu não concordo, que eu não aceito e que eu luto para me conformar àquilo que é a vontade de Deus, né? Porque Deus não criou a guerra, né? Isso aí é muito importante a gente pensar, né? A guerra não estava no plano original. Sim. Se a gente for parar para pensar, a guerra ela é o resultado de toda desarmonia gerada pelo pecado original. É consequência, né? Exatamente. Aquilo que a gente falou bem no início, né? Toda grande guerra externa, ela na verdade começa dentro, né? Ela começa com uma desarmonia que é interna. Sim. Quando ela vem para o exterior, já é o transbordamento, né? E vai dizer, né? Por isso que eu lembro da palavra que diz, né? Quando Jesus disse, é do interior do homem que brotam todas as coisas, isso, né? Então, antes de uma guerra se externalizar, né, ela começou lá dentro, né? Antes, então, estamos falando aqui nem só das grandes guerras. Quando eu entro em combate com o irmão, né? Quando eu entro em combate com alguém, enfim, começou lá dentro. Então, é do interior. E eu acho muito bonito esse dinamismo de Jesus, até que Jesus, né, combateu, por exemplo, os ritos externos por ritos, cumprimento de preceitos, né? Sim. E ele fazia as pessoas se voltarem para o interior. Em várias partes do evangelho, né? Ele fazia ampliar a compreensão e a visão, que não era só o fato de você cumprir ritos, né? Naquela época, quando ele criticou a maneira de pagar, né? O dízimo até, enfim, ele falava, sim, isso é importante ser feito, mas olha para dentro, né? Olha para a intenção, porque brota lá dentro da gente, né? E se a gente começar a olhar para dentro disso, você vai falar, caraca, surge lá de dentro, né? Então, Jesus, ele dentro de todos os seus ensinamentos e na palavra de revelação ali do Evangelho, você vai perceber que várias vezes ele dizia, olha, você só não peca quando você comete o ato, mas quando você começa a desejar, e deseja onde? Lá dentro, né? Então Jesus levou a gente a essa compreensão, né? Exatamente. O exterior, ele reflete exatamente o que nasceu ali dentro do interior, né? Se a gente for parar para pensar na história bíblica, né? O primeiro conflito que aconteceu ali entre Caim e Abel, né? Então começa por um sentimento de inveja, por um sentimento de querer o que o outro tinha e eu não tenho, né? Ali acontece o primeiro ato violento entre seres humanos. E é triste porque não é entre inimigos, é entre irmãos. Exatamente, isso mesmo. E que hoje continua sendo, né? Claro, hoje a gente se tornou-se inimigos, mas quando nós vemos na ótica, né, de Deus quem somos? Somos irmãos, né? Isso. Independente hoje, né, das suas crenças, somos irmãos, né? Filhos de um mesmo pai. Então é muito forte, né? É muito forte. Meu Deus do céu. Acho que a gente olhar para si por isso que agora você vai entendendo um pouquinho do porquê do título, né? Minhas Guerras.
que, claro, né, devemos nos posicionar, devemos reagir frente, né, às lutas que nós travamos, mas eu tenho que entender que existem coisas acontecendo aqui dentro de mim. E, claro, a primeira coisa que eu preciso fazer diante de algo triste, né, que é uma guerra, é rezar, é interceder, mas é também me rever, né? Porque se tudo brota do interior do homem, inclusive as coisas boas também vão brotar e vão produzir bons efeitos, Isso. eu também sou um canal, né? Então, o que eu vou gerar, né? O que eu vou desprender do interior e vou dispensar nesse mundo? É o amor, né? Eu vou amar, ou eu vou semear o ódio, ou eu vou semear a vingança. Às vezes a gente pode até pensar que, é tão pequeno, né? Sei lá, o modo como você, que é pai e mãe, educa o seu filho em casa. Entre quatro paredes, tem ninguém ali assistindo essa cena, né? Mas o modo como você educa, você que é professor, por exemplo, na sala de aula, o modo como você trata os seus alunos, o próprio relacionamento familiar, né? Parentes, família ali. Então, isso impacta diretamente nessas grandes guerras, né? A gente acha, às vezes, que é um esforço... ninguém está vendo, ou é algo tão pequenininho que... Como que isso daqui vai evitar grandes guerras na humanidade? Pode evitar, sim. Pode, né? Cada um fazendo a sua parte, no fim das contas, a gente tem um resultado bom. Se formos bons cristãos, não haverá guerra. Porque Exato. a revolução, para mim, que Jesus trouxe é exatamente essa. Alguém te ofendeu, né? Te deu um tapa de um lado do seu rosto, oferece o outro. Perdoa. Mas, Senhor, 7 vezes? Não. 70 vezes 7. A lição do perdão. Então, minha mãe sempre falava assim, quando um não quer, dois não briga. Então, eu, como cristão, da minha parte, eu não vou brigar. Eu escolho a paz. Se você quer fazer guerra, você vai fazer sozinho. Comigo, que não vai ser. Porque eu vou escolher a paz. Essa revolução é fantástica. E é na liberdade que só nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Existe, né, um esforço que é nosso, uma parte que nos cabe, certeza. né, como o ditado, quando não quer, dois não brigam. Mas existe uma parte de mim, uma escolha minha própria, que escolhe não brigar. Mas é instintiva a briga. Você se defende. Sim. Sim. Você reage, né? Tem uma reação, né? Sim. Tem aquela descarga de adrenalina e aquela coisa toda. Você fala assim, vem, pode vir. Mas fala assim, não, opa, peraí. Eu vou dar a resposta de um homem novo, de um homem convertido. Eu escolho não fazer guerra. Olha, o papo tá muito bom e a gente também quer saber o que você tá achando disso. Então, olha, entra lá no @Revolução Jesus, a gente está indo para o intervalo, mas aproveita e você coloca lá no comentário o que você tem a acrescentar sobre isso que nós estamos partilhando. Coloque lá seu ponto de vista, sua percepção, para que você faça parte dessa sala aqui e também interaja com a gente. O intervalo é rápido e a gente já volta. Minhas guerras, este é o tema do programa Revolução Jesus de hoje. Nós estamos falando, sim, sobre guerra, mais do que aquelas que apenas acontecem no exterior, mas que são um reflexo de uma guerra que começa dentro de nós, porque nós estamos em combate, em luta o tempo todo, e no primeiro bloco a gente já discorreu um pouco sobre esse assunto, e a gente te provocou e te instigou a você também interagir com a gente. Tem gente aí pra gente mandar abraço no nosso @Revolução Jesus aí, Lucélia. Olha, Tiago, tem sim. O Gui Augusto, ele mandou assim para nós. Tema incrível. Ele tá gostando desse tema. Que bom. A Ariane Franciele também comentou aqui. CN Pedro comentou aqui que está acompanhando. Ele, o próprio que tá aqui na frente. Participando Obrigado com a aí. gente. Mil e utilidades. Pelo apoio. Aí, ó. O Rogério Souza da Silva, ele também comentou aqui dizendo assim: ótimo tema de hoje, do Revolução Jesus. Já estou acompanhando vocês aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E mandou um abraço para você, Tiago, e para todos os convidados aqui presentes. Opa. Muito bom. Obrigado. Nós temos também aqui uma interação na caixinha de perguntas. Opa, vamos mandar ver então aí. Vamos pegar aqui uma pergunta. Olha, aproveita e você Chegou. também que dá tempo de você mandar o seu comentário e a sua pergunta aí, viu? Para contribuir. Isso. A pergunta foi assim: o que vocês querem saber sobre guerras bíblicas? Então, nós tivemos aqui uma pergunta dizendo assim: o que elas podem auxiliar em nossas guerras diárias? Uau, interessante, né? Nossa, legal. Isso é pro teólogo. Vamos lá, né? Isso aí, teólogo, que esse ano aí, ó. Olha aí, ó, Vai batata virar- Vai ser quente. ordenado. Vai ser ordenado já, Graças né? a Deus, na reta final. Bom, acho que o que as guerras bíblicas, acho o que elas mais podem ensinar para nós é a questão da confiança em Deus, né? A gente vê que o povo de Deus, você vai ver no Antigo Testamento, foram muitas batalhas,
muitas guerras, um povo que teve que lutar, guerrear para sobreviver, né? Sobreviver enquanto povo e sobreviver também enquanto religião, enquanto fé, né? Em Deus. Mas a fé, a confiança em Deus, eu acredito que é o maior ensinamento que a gente pode tirar das guerras bíblicas. Quando o povo confiava em Deus, o povo vencia. Você vai verificar vários episódios assim, né? Eu estou fazendo estudo bíblico agora do livro dos Macabeus. Você vê muito isso lá. Quando o povo confia em Deus, o povo vence. Quando o povo luta com as suas próprias armas e coloca a sua confiança nas suas próprias forças, o povo perde. Acho que a fé em Deus aí, a confiança em Deus, né? Ele que vai à frente e vai lutando as minhas guerras do dia a dia, né? Sim. Tem até uma oração que eu lembro de uma oração uma vez que eu aprendi de uma pessoa, que ela falava assim, até rezar como se fosse um texto, né? E era assim, ia passando as bolinhas do texto, você ia rezando assim: lutai por mim, Senhor, lutai, combatei por mim, Senhor, combatei. Nesse entendimento de que Deus é quem luta as minhas lutas e combate os meus combates, né? E tem lutas diárias que nós travamos que perduram por muito tempo, né? Sim. Que exigem de nós ainda mais essa confiança, este abandono e essa luta interior que nós travamos, né? Até mesmo de nos mantermos firmes na nossa fé. Porque vivemos tempos difíceis, não é verdade? E que em muitas realidades tentam nos tirar a nossa fé, né? Que nós vivamos assim, acreditando em tudo. Então, hoje, eu acredito muito nisso, né? Nós também travamos muitas guerras nesse sentido. E essa confiança em Deus, né? Essa busca de intimidade, mesmo diante das nossas guerras e as nossas lutas, nos fazem permanecerem de pé. Isso mesmo. Lembro de um dos versículos que mais se repetem no Antigo Testamento, né? Vocês são o meu povo e eu sou o vosso Deus. Lindo isso, né? Ter essa confiança, né? Saber quem eu sou no meio da no fervo da guerra que eu estou vivendo, né? Saber quem eu sou e saber quem Deus é. O José Márcio falando agora, eu lembrei a gente está perto da Páscoa, estamos ainda no tempo pascal. Sim. Aí uma das leituras, né, a passagem do povo pelo Mar Vermelho. E aí o Salmo na sequência ali, eu acho muito bonito, porque numa parte do Salmo, quando eu estava cantando, eu até vibrei assim, porque falava que Deus esmigalhou os inimigos. E esse verbo ficou forte, esmigalhou, tornou em migalhas, literalmente. E o José Márcio falando, né? Deus combate por mim. Se eu descanso em Deus, Ele vence a guerra por mim. Então, tantas situações você vive na sua casa, sei lá, situações difíceis com seu pai que está no alcoolismo, com seu irmão que está usando drogas, a situação financeira complicada. Sozinho você não faz muita coisa, mas se você deixar Deus fazer em você, daí nessas realidades todas que você está vivendo, cara, sucesso. Tipo, a vitória já chegou, porque Deus esmigalha os inimigos. E é bonito a gente fazer, né, uma ligação. Quando a gente olha o Antigo Testamento, é cheio dessas guerras, né, e lutas, né, do povo contra os seus inimigos. E quando a gente vai transitando para o Novo Testamento, a gente vai perceber que Jesus continua dizendo que existe sim uma guerra, mas assim, é até a visão que se tinha, porque o que o povo do Antigo Testamento esperava? Que o Messias que viria era um guerreiro. Isso. Queria combater com poder, né? Era a visão que eles tinham do Messias, o Salvador que viria. E aí Jesus vem e ressignifica a compreensão da luta, que a luta não era contra o meu inimigo pessoa, mas era uma luta muito maior, era contra o pecado, era contra o mal, né? A origem do pecado. E é lindo a mudança de mentalidade, a revolução que Jesus vai fazendo, o povo inclusive entender, porque primeiro que ele vai desconstruindo a ideia de quem seria o Messias, que não deixou de ser o Salvador, é claro, mas não no contexto que eles pensavam, porque eles tinham essa visão do Deus que vai combater por nós e vamos matar os nossos inimigos e conquistar. E Jesus fala assim: ei, mas o seu inimigo não é o seu irmão, é muito mais profundo quem é o seu inimigo, né? Mesmo. E aí ele vai dizer em Efésios, na carta aos Efésios, para mim isso traduz muito bem quando, né, é afirmado ali: a nossa luta não é contra homens de carne ou sangue, mas contra as potestades. Tanto que aí Jesus vem e ensina sobre o perdão, né? Antes era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz: não, vai perdoar 70 vezes 7, como Pedro citou. Então até Jesus não disse que nós não iríamos continuar lutando, mas ele
converteu, mudou a mentalidade, a compreensão, onde está realmente a nossa luta e contra quem realmente é a nossa luta. Claro que muitas vezes, na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza, nós acabamos deixando nos influenciar pelo mal, né? A gente vê aí, né, pessoas e na história mesmo que foram instrumentos do mal e como nós podemos ser se nós não tomarmos cuidado, né? Porque nós temos as nossas más inclinações, Sim. as nossas más tendências. Então o mal se utiliza disso, mas é entender onde está a origem da guerra, onde está a origem da luta. E é bonito a gente perceber, é tudo real, a guerra continua, mas aí Jesus vem e começa a mostrar, né, quem de fato ele é. Ele veio para combater, ele veio para guerrear, ele veio e venceu, mas contra de fato o nosso verdadeiro inimigo, que não é o meu irmão, né? A gente foi falando no início de que a guerra ela é consequência da desarmonia que o pecado gerou no mundo, né? E aí com a vinda de Jesus a gente tem a reconciliação. Sim. A reconciliação do homem com Deus, a reconciliação do homem com ele mesmo e a reconciliação do homem com os outros homens, né? Com a criação. Então Jesus ele é o tempo da paz, né? Sim. Tanto é que a gente vai ler o livro Príncipe da paz, né? Exato. Se a gente vai ler o livro de Isaías com uma visão cristológica, o príncipe da paz que Isaías fala lá é Jesus. Mas é importante uma palavra, na verdade é fundamental para nós, metanoia. Essa mudança profunda de mentalidade que transforma a minha ação ali, meu ato concreto no dia a dia. Porque isso os judeus não tiveram. Como o Tiago falou, Jesus veio como Messias, libertando-nos de outra pessoa que nos escravizava. Os judeus esperavam que o Messias libertasse eles do Império Romano. Isso. E Jesus falou assim, não, eu vou te libertar de você mesmo. Então, os judeus não conseguiram fazer essa mudança, se deixar transformar por essa novidade que Jesus trazia. Então, quando você conversa com os judeus assim, né? E por que Jesus não é o Messias? E eles falam, porque esse Jesus aí, esse Messias aí, é muito diferente daquele que era para vir. Que eles esperavam. O que era para vir ia fazer muitas coisas que Jesus não fez. Então, para nós, metanoia é fundamental. Sem metanoia não tem revolução na nossa vida. Verdade. E Sim. essa metanoia, né, Tiago, ela nos coloca em um confronto conosco mesmo, né? Porque de um lado é a vida velha e de um outro a vida nova que Jesus trouxe para nós, né? Que Ele nos convida a viver. Então, essa metanoia é constante na nossa vida. A gente vive em guerra, na verdade, né? Tá lutando, né? Nessa luta constante, É decisão, todos os dias. né? É decisão. Eu lembro muito, lá em casa tem o Dimas, né? Seminarista, já veio aqui outras vezes também. Um dia o Dimas falou uma coisa que eu sempre me lembro dessa frase, né? E onde eu vou, e a oportunidade eu falo sobre ela. Ele falando assim, o judeu, ele nasce judeu. O muçulmano nasce muçulmano, mas o cristão, ele se torna cristão. Ele não nasce cristão, né? Se torna cristão por meio de uma decisão, por meio de uma adesão livre, né? E claro, a gente pode pensar nisso, tanto a criancinha que os pais vão lá e buscam o sacramento do batismo e ali ela se torna cristã, mas a gente também pode pensar nisso no próprio processo de conversão, de que às vezes eu até já sou batizado, sou católico, caminho ali na igreja, digo que sou católico, mas lá na frente eu tenho uma experiência com Jesus que muda a minha vida e aí gera essa metanoia. Eu posso falar dessas duas realidades aí, né? Eu me torno cristão por meio de uma adesão livre, né? lindo, A essa né? proposta de Jesus. Olha que incrível, gente. Olha todo esse caminho que a gente está fazendo de compreensão, né? Viemos lá de um contexto histórico, né, das guerras do presente. O Pedro que teve a oportunidade de morar numa terra, num lugar, né, onde existe a guerra, né, constantemente. Existem as tréguas, mas ali existem os conflitos. E aí entramos no nosso interior e entendemos o que Jesus nos fez compreender sobre a verdadeira guerra que nós travamos. Essa reflexão nos ajuda a ampliar e compreender ainda mais. Mas a gente quer adentrar, e eu acho muito interessante isso, a gente fazer isso. De fato, agora, as minhas guerras, né?
Como é que a gente pode nomear essas minhas guerras? E as derrotas, né? Que a Lucélia até trouxe uma coisa muito interessante aqui, né, que de fato nós estamos em constante luta, nós estamos travando guerra e a gente quer entrar nisso. Mas antes de entrar nisso, vamos já presentear nossos convidados hoje, afinal de contas, né, quando vocês vêm pra cá, tem vocês presentinho, ganham presentes. disso? Não sabia. É pra ser surpresa mesmo. A pessoa generosa nesse programa é o João, Olha, que vem sempre gente. presentear, né, e ele presenteia Grande aí, olha aí, ó. João. É o grande Obrigado. João, bonezinho pra trás. Obrigado, olha aí, dá uma João. luzinha aí, João, aquele Nossa. belezinha. Pode abrir aí o presente, a gente Pode? agradece mais uma vez o Davi, né, Departamento de Audiovisuais. Aí temos muitos produtos e ele sempre nos presenteia. É surpresa pra gente também, não sei o que é não, viu, Lucélia? A gente não sabe não também, Meu né? Deus do A gente céu. não viu antes de começar, né? Não, nada. A gente nem sabe. Vamos lá, hoje foi o quê? Olha. Ah, hoje aí. Aqui. É uma arma poderosa para as São José, guerras valeu. diárias. São José, olha aí, ó. Mostra aí, vamos lá, ó. Aqui, ó. Legal. Texto de São Glorioso. José. É. Inclusive São José, né? Um dos títulos de São José é Terror Dos demônios. Isso mesmo. Muito bom. E o seu é o quê? Também de São José, Pedro? Oi? Também de São José o seu, né? Aham. Igualzinho. Glória a Muito Deus. bom, aí, ó. O meu é mais bonito. Ah, meu pai. É, do aí céu. pronto, aí, ó. Ah, são modelos diferentes. Os dois É. são de São José, mas modelos diferentes. Ó, então se você também quer ter um E vem terço com- para ó, combater aí, ó, para lutar suas lutas, né, Lucélia? Isso mesmo. Então loja.cançãonova.com. Obrigado, Com. Revolução Jesus. Muito bom. E aproveito também para te dizer que se você quiser acompanhar esse programa e tantos outros, CN Plus, você já tem baixado esse aplicativo no seu celular? Eu já Lucélia? tenho, Thiago. Já Ah. acompanho aqui, vejo Revolução Jesus Pelo CN Plus? Pelo aplicativo? pelo CN Plus. Olha só, esse aplicativo que é de graça e sempre será. E além do Revolução Jesus, já que é uma ótima opção, né? Temos tantos outros conteúdos ali, né? Inclusive pregações, né, do Padre Jonas, gente, pregações que marcaram a história e a vida de tantas pessoas. Tá um arsenal lá, então se ainda você não baixou o aplicativo do CN Plus, baixe o aplicativo e tenha acesso a todo esse vasto conteúdo que vai te ajudar, inclusive, a você se fortalecer aí nas suas lutas, nas suas guerras, nos seus combates, né? Inclusive, lembrei até de uma série de livros que o Padre Jonas fez, que inclusive acredito que seja disponível, Combatentes. Combatentes. Sim. Né? Era combatentes na fé, combatentes na, oração. esperança, No perdão. na aprovação, Na Na oração. oração, na oração. no perdão. Então fica aí a dica, né? Tem mais interação aí? O pessoal tá dando uma luzinha aí, Lucélia? pra Temos gente? sim, Thiago. Então vamos lá. Nós falávamos há pouco sobre as lutas e as guerras interiores, né? E nós tivemos aqui um comentário do Gussandro. Acho que é assim mesmo. E ele diz que está gostando do programa. E ele fala assim, que eu estou iniciando minha vida, né, na igreja. Ele só tem 12 anos. Olha, Uau. adolescente. E ele diz assim, mas já tenho enfrentado guerras interiores e no cotidiano. É difícil ser um adolescente católico, ele diz. Nestes tempos, nos tempos atuais que vivemos, vou servir como coroinha, sou do grupo da perseverança da minha comunidade. Muitos colegas e até alguns da família não entendem essa busca, né? E quantas pessoas também têm vivido essa luta, essa guerra, né? De buscar a Deus, de querer ser de Deus, mães, pais, filhos, adolescentes, jovens, nas escolas, nas faculdades, né? Que tentam ali ser um sinal de luz, né, Tiago? Sim. Que tentam falar de Deus, que tentam testemunhar a sua fé e têm encontrado tantas lutas, né? Mas não desiste não, viu? Aguenta firme aí, diria Isso o aí. Padre Já Jonas. disse ele. Aguenta firme nessa luta, porque o Senhor vai te fortalecer, né? Na caminhada. Amém. Muito bom. Isso mesmo. Olha, e a gente quer deixar agora o tempo para o terceiro bloco, para a gente poder falar um pouquinho de fato, né? Como que a gente consegue de fato combater? Como que a gente consegue se posicionar diante das lutas? Né? Eu lembro muito do que São João da Cruz disse, né? Nós combatemos sim os pecados mortais, nós combatemos os pecados veniais, mas depois nós começamos a combater as nossas fraquezas, que não são pecados, mas que podem, por causa delas, se tornarem uma porta para pecarmos. Sim. Então, assim, o combate é contra o pecado, mas também contra as fraquezas, as inclinações, aquilo que a gente precisa melhorar. E às vezes a gente vai se sentir derrotado quando a gente cai. Aí você tá ali ferido, né? Até me lembrei daquele filme Até o Último Homem. Né? Deixa aí essa dica, um filme incrível, Até o Último Homem, se você não viu. Fantástico. Que tá dentro de um contexto de guerra ali, né? Enfim,
mas para dizer que a gente vai ter os nossos ferimentos. Quando a gente está em campo de batalha, a gente vai se ferir, né? Às vezes a gente vai cair, vai ser atingido. Mas qual é o segredo para a gente continuar combatendo? Fica com essa pergunta no ar e a gente volta para responder no próximo bloco. Olha só, essa vai para quem curte novidades. Atenção, porque na próxima segunda-feira, quando o programa Revolução Jesus é exibido ao vivo pela TV Canção Nova às 22 horas, nós vamos ter um programa especialíssimo. Sabe por quê? Nesse novo formato é a primeira vez que a gente vai ter esse especial, mas vai ter outro, se Deus quiser. Nós vamos ter no próximo Revolução Jesus, próximo programa, o Fontes. O que é o Fontes? Ó, aí tem gente que já vibrou aí, né? O Fontes é um grupo de oração jovem do Ministério Jovens Canção Nova, que nós já vivenciamos aqui todos os sábados. Quem já veio para Canção Nova e passou lá pelo Espaço Jovem, teve a oportunidade de fazer essa experiência. Então vai ser uma noite oracional muito especial, com um tema pensado, inspirado, para que a gente possa viver essa experiência com Deus. Ele vai acontecer lá no Espaço Jovem, inclusive, então você não pode perder o Fontes na próxima segunda-feira, aqui no Revolução Jesus. E olha, a segunda novidade é que nós não teremos interrupções pelo CN Plus. Na TV, a gente entra no intervalo, mas para quem acompanhar pelo CN Plus, vai ser contínuo. Nós não vamos parar, então vai ser aí 1 hora de programa contínuo. Então você não pode perder. A gente deixa aqui já o gostinho dessa novidade para você poder saborear na próxima segunda-feira. Essa dupla novidade, o programa Revolução Jesus sem interrupção no CN Plus e o Fontes. Quer saber mais? Então fica ligadinho, você já pode até seguir lá, @Jovens Canção Nova, para você já ficar por dentro. Todo sábado acontece, né, Lucélia? E agora vai pra TV, olha que legal. Pra TV, maravilha. Você que tá de casa, né, que nos acompanha, acesse aí também, né, o nosso Instagram. Isso, Jovens Canção Nova, anota aí, né? E se você estiver aqui também, né, no sábado, né, Thiago? Isso, todo fim sábado. de semana, às 19 horas, você também vem participar conosco lá no Espaço Jovem. Muito bom, vai Legal. ficar com gostinho de quero mais aí. Segunda-feira eu tenho certeza que você vai curtir pra valer. Vamos que vamos. Eu deixei uma pergunta no ar aí, né? Sobre a questão das minhas guerras, das minhas lutas, né? Como lutar, como me posicionar e como levantar quando eu caio. Porque a gente sabe que uma guerra é feito de vitórias, mas também de derrotas, né? Nem sempre a gente vence, nem sempre a gente consegue. Então, como é que eu consigo combater? Que dicas que a gente poderia dar aí pro pessoal e para nós mesmos, que somos os primeiros, né, a sermos alcançados por aquilo que a gente está partilhando aqui? Eu peguei o meu celular para pegar uma colinha aqui, e uma frase que para mim é muito importante e me ajuda já há alguns anos. Diz assim a frase, mais ou menos. É melhor ser um guerreiro num jardim do que um jardineiro numa guerra. Uau, explica aí. Dizendo que essa frase é o cara chama Miyamoto Musashi. É um japonês. Diz que é Oriental. espadachim japonês. Aham. Ele escreveu um livro muito famoso, o livro dos 5 Anéis. E é sobre tática do militar japonesa. Muito antigo, 1500. Mas aí, isso tudo para dizer que eu preciso ser forte e ter a capacidade de me defender, principalmente de mim mesmo, não do meu irmão. A gente já combinou que a gente quer a paz. Isso. Sim. Então, eu preciso me defender de mim mesmo, ter as armas para combater esse bom combate, como José Márcio disse, contra o pecado. Mas eu tenho que viver na paz. Eu tenho que ser forte, um guerreiro poderoso, de pôr medo, mas viver na paz do meu jardim. Para quando aparecer uma guerra, o guerreiro possa de fato aparecer. Porque vai ser mais útil o guerreiro na guerra do que o jardineiro na guerra. Então, isso eu trago comigo. Eu tenho que ser capaz de me defender os meus valores, defender a minha fé, defender aquilo que constrói a minha vida, a minha busca de santidade. Eu tenho que ser forte nisso, um homem espiritual robusto, mas na paz de um jardineiro num jardim. Então, isso tem caminhado comigo, assim, sabe? Eu não preciso estar em guerra, viver em guerra. Eu estou entre irmãos, eu sou membro da comunidade, graças a Deus, então estou entre irmãos, não são meus inimigos. Então, eu estou na paz. Quando for necessário, ok, a gente vai chegar no acordo. Mas, por enquanto, eu estou na paz. José Márcio,
quais seriam as armas para se formar um bom guerreiro? Olha, eu tava aqui, o Pedro estava falando, eu estava imaginando aqui umas coisas, né? Até estava vendo aqui também no WhatsApp o Padre Aloísio. Lembra do Padre Aloísio? Sim, sim. Foi Lá meu na mestre. comunidade. Isso, mandou um abraço, inclusive, para você. Está nos assistindo agora. Padre, um abraço, Um abraço, pro senhor. padre. Ele mandou até mensagem aqui para mim falando assim: José Márcio, tá ótimo o programa, tô gostando. Lembra dos 3 inimigos da alma, né? Olha que legal aí. Mandou Conta aí esse- pra gente. Deu a deixa, né? Eu a deixa. Boa, boa, Obrigado, O padre. que isso tem a ver com a sua pergunta também, né? Porque assim, acho que uma boa arma contra as guerras que a gente enfrenta é a gente conhecer quem é o nosso inimigo, né? Com quem a gente está lutando. É uma tática, é uma estratégia de guerra. Eu não posso entrar numa batalha de qualquer modo, né? O próprio Jesus fala isso no Evangelho. Eu preciso conhecer quem é que vem contra mim, né? E aí o padre citava aqui na mensagem que ele mandou para mim os 3 inimigos, né? Da vida espiritual, que é a carne, né? Eu mesmo, o homem, a carne, o mundo, com todas as suas ideologias e tudo mais, e Deus, né? Ele trouxe isso que eu estava falando e eu fiquei pensando nessa questão das guerras que a gente também trava com Deus, no sentido de submeter a minha vontade à vontade de Deus. Por exemplo, a gente vive muito isso quando a gente está num processo de discernimento vocacional. Que Deus nos chama para uma direção, né? Deus nos revela o plano dele para nós e a gente fica ali preso nos nossos planos. Quem aqui nunca viveu isso, né? Até antes de entrar para a comunidade, toda aquela Muitas tensão. lutas. É uma guerra. Muito. Quem lutou contra Deus? Jacó? Teve a coxa ferida? Isso. Foi, já foi justamente, né? Foi, isso mesmo. Lutou com o anjo, né? É, e depois veio outra passagem também, que há poucos dias na liturgia, né? Quando Nossa, agora fugiu da minha cabeça. O doutor da lei, o mestre, disse cuidado para não se colocar em luta contra Deus. Contra Deus. Se isso for de Deus, vai permanecer. Se não for de Deus, Gamaliel. Gamaliel. Isso Também mesmo. já deu alerta. Olha, então para dizer que é possível lutar contra Deus, temos 2 exemplos aí, exato, né? porque às vezes a gente fala de guerra e não pensa nessa dimensão, né? Talvez tem tanta gente que está assistindo a gente agora que, sei lá, está vivendo num contexto desse de dúvida vocacional, não sei, Deus me chama, mas eu resisto, aquela coisa. Isso também é uma guerra, né? Mas trazendo aqui, né? Obrigado, Padre Aloísio, querido, deu esse toque aqui para nós, mas trazendo aquilo que você perguntou. É importante conhecer contra quem é que eu estou lutando, né? Contra a carne, contra mim mesmo, Pro demônio, as né? más inclinações, contra o demônio, né? O grande inimigo, né? O maior inimigo de todos, o demônio. Contra o mundo, as ideologias do mundo que tentam afastar a gente do caminho de Deus, caminho da santidade, e contra Deus, né? Então, saber quem é o meu inimigo e, a partir daí, criar as estratégias próprias, né, contra essa guerra. Claro que a guerra contra Deus, ela é uma guerra fadada ao fracasso, né? Ele sempre ganha. Graças alguma a Deus. Graças a ele, né? Graças a Pois ele, é, ele exatamente. Ele sempre ganha, né? Graças a ele mesmo. Então, acho que é interessante isso. Conhecer contra quem você está lutando, né? Às vezes você está lutando contra um pecado que é fruto de uma má inclinação sua, né? De concessões que você foi abrindo, permissões que você foi dando, amizades que você foi nutrindo, e hoje você está ali enredado, né? Dentro de uma guerra contra um pecado que talvez você não consiga se desvencilhar. Então, quem é o meu inimigo nessa situação, né? E as guerras espirituais, né, contra o demônio, coisas que a gente acabou fazendo no decorrer da nossa história, permissões que a gente foi dando, e a gente entrou em guerra nesse sentido também, né? Então, conhecer o inimigo para montar bem as estratégias e conseguir lutar bem, sem perder a paz, né, como o Pedro foi falando, sem perder a paz, sem perder ali a dimensão de quem eu sou nessa batalha. Eu não sou Deus, né? Eu sou povo de Deus, filho de Deus, né? E ele luta as minhas lutas, né? Aquilo que a gente já falou antes também. Uma coisa importante também que eu acho legal destacar, que o José Márcio acabou de falar, sobre a paz. Muitas vezes a gente coloca a paz o contrário da guerra. Mas a paz que nosso Senhor nos dá não é aquela paz de calmaria e tranquilidade. Paz é inquieta. aquela paz inquieta. Que vai além do entendimento. Exato. Às vezes a Sagrada Então, Escritura. não tenha ilusão que a paz que você procura é sossego, rede, Sem Sombra e luta, água sem sombra, guerra, água sem fresca, água de sofrimento. coco fresca. Não é. Não é por aí. Nosso Senhor nos chama para estarmos sempre
em batalha. E a batalha contra o pecado é até o final da vida, até o último suspiro. Existe essa guerra espiritual, o demônio nos puxando para o inferno, a graça tentando nos levar para os braços do nosso Pai. Isso. Então, até o final, mesmo buscando a paz, não é calmaria, não é mar de rosas, não é água de coco, não. Verdade. Até porque tem uma distorção, né, do que o mundo prega sobre paz. Isso. Né? Então, é um conceito distorcido. E também o que significa a vitória para nós cristãos. O que é importante salientar? Que a vitória para o cristão, ela tem um aparente fracasso. É a cruz. Olha Jesus. Quando as pessoas olhavam para ele, diziam o quê? Um condenado, um fracassado. Mas enquanto ele estava perdendo, aspas, ele estava vencendo. Isso, Né? exatamente. Então, para a gente entender que, né, nossa vitória, ela vai passar por aparentes perdas. Então, a gente vai dizer, caraca, eu vou perder às vezes a razão. Em que sentido, né? Eu vou combater com você aqui, eu vou me calar. Quando eu estou falando de algo que não está em jogo, um princípio, um valor, né, uma injustiça. Mas muitas vezes eu vou ganhar como? Calando, né? Deixando, eu fui humilhado. Jesus ensinou, então, cara, um vitorioso não se humilha? Não. Na lógica de Cristo, sim, porque os humilhados serão exaltados. Então, é entender qual que é esse tipo de vitória que nós vamos alcançar nas nossas lutas. Aparentemente, para o mundo é um fracasso, né? Porque você vai lá, nossa, mas que pessoa boba, ela não aproveitou a oportunidade, ela poderia ter saído bem, ela poderia ter tirado proveito dessa situação, mas não, ela escolheu compartilhar, ela escolheu repartir, ela escolheu ajudar, ela escolheu esquecer de si. Jesus falou assim, renunciar a si mesmo. Então ele foi dando o caminho da vitória, que é contraditório, daí a gente pega o link de novo da mudança de mentalidade, Sim. porque não é uma vitória segundo os critérios humanos e mundanos. É uma vitória que para o mundo parece uma perda, mas lá no fundo a gente está vencendo, né? É a lógica de ponta cabeça, né? Exato. É a lógica do contrários. contrário. Matemática contrária total. Você deixa as 99 para ir atrás de uma. Isso aí. Quando, Isso mesmo. no reino de Deus, quando você divide, você tem mais. Isso. Uhum. Não, gente, como assim? Se eu divido, eu fico com menos. Não, com Deus não. Quando eu divido, eu ganho mais. Verdade. Eu tenho mais. Dá os seus 5 pães e os 2 peixes que eu multiplico. É isso aí. Né? Que nem Quebra, né? sempre é fácil dar os 2 pães. Os 5 E os pães e cinco- os 2 peixes. Isso, É. troquei. É. Nem sempre, né, gente? Sempre. Porque- Nunca, eu acho que Porque entra naquilo que o José Márcio trouxe, da gente entrar em luta com Deus, né? Porque nem sempre é fácil eu me doar, eu me entregar, eu querer fazer aquilo que está cômodo para mim, né? Mas Deus, ele sempre vai nos colocar em movimento, né? verdade. Tem até aquela música que fala, né? O Espírito nos tira do conforto. Então, a luta também é sempre sairmos do nosso conforto, né, para viver aquilo que Deus tem para nós, para deixar que Ele multiplique, para deixar que Ele seja Deus na nossa vida, né? Que a Eu lembrei vitória do- venha, que a vitória Isso. venha, mas que venha dele, né? Que venha Que não dele. seja uma vitória apenas fruto dos meus esforços. Claro que existe a minha parte também, mas que a vitória venha de Deus para mim, né? Ana Lúcia já canta, né? Eu luto, Ele vence. Isso. Eu luto, Ele vence. Eu lembrei do primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quer luta maior do que essa? Eu colocar Deus acima de mim mesmo, acima do meu pai e da minha mãe, acima do meu filho, acima do amor da minha vida. Colocar Deus acima de mim mesmo. É verdade. Então, daqui a gente estava brincando, vindo aqui para o estúdio agora, tipo, eu vim porque eu estou fazendo para Deus. A Aline estava aqui ajudando a gente, né, nos deixando um pouquinho mais bonitinho no vídeo. Tirando brilho. E ela falou, nossa, eu estava super cansada, mas eu vim porque é para Deus que eu faço. Ela se venceu, ela queria ficar lá na casa dela, com as irmãs da residência comunitária dela. Ela veio aqui, Sim. porque ela entrou em guerra com ela mesma e perdeu para Deus por causa da missão. Olha, eu acredito que deu para você captar o recado aí, né? Na verdade, abrir essa reflexão. Sem contar que, claro, nós precisaríamos de mais um tempo aqui para poder esmiuçar muita coisa. Mas o óbvio que precisa ser dito, né? A nossa luta não é contra o homem de carne ou sangue, é espiritual. Então a gente precisa se utilizar de armas espirituais, né? Os sacramentos estão aí, né? Caiu, levei um tiro, né? O pecado me atingiu. Caí, a confissão vai fazer eu retomar. Isso. Porque o sacramento da confissão, claro que a primeira graça é receber o perdão, né?
mas ele é um sacramento de cura. E isso é Isso incrível, né? Exatamente. Todas as vezes que eu tenho essa experiência de me confessar, sim, sou perdoado, existe o alívio na alma, mas existe a garra de voltar a lutar. Isso aí. Então tá aí, a Eucaristia, enfim, os sacramentos que vão nos ajudar a estar lutando, e o João tá dando tchau, gente. Vem cá, João, vem cá dar tchau pro pessoal. Vem cá, entra aqui, João. Dá o que você fez Já pra mim e deu, mostra pro já pessoal, ó. Eu só tô terminando o programa porque como que o João fez? Aqui, ó, o João tá aqui nessa câmera de cá, aqui, ó. Vai lá, ó. Isso, então, Acabou. vamos dar tchau pro João, gente. Vamos dar tchau. José Márcio. Tchau, Tchau, foi uma viu? alegria. Obrigado por você estar aqui Até com a a gente, próxima. viu? Até a próxima. Valeu, dá um tchauzinho aí. Dá um tchau. Tchau, Marcão. Isso, valeu, Tchau, valeu. Lucélia. Lucélia, obrigado, Tchau, Lucélia. Dá o seu tchau, tchau pro pessoal de Lucélia. casa, Lucélia. Tchauzinho de Tchau, missa, dá um tchauzinho. gente. Isso, tchauzinho de missa. Tchau, gente. Eu encontro vocês na próxima segunda no Fontes, hein? Esperando Isso, todo mundo, né, Verdade, Thiago? a gente aguarda. Não esquece que esse programa vai estar disponível no CN Plus pra você. Um grande abraço e já que o João pediu, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!